Olá, eu sou Jorge Folena e, juntamente com Beth Costa, estaremos apresentando o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, de sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Beth, com quem nós vamos contar para esse programa de hoje? Bom, hoje já está aí na tela, nós vamos conversar com o Zé Dirceu. Zé Dirceu é mineiro de Passa Quatro, formado em Direito e é considerado um dos maiores estrategistas da política brasileira. Tem uma história que se confunde com a própria história do Brasil recente. Ele foi líder estudantil nos anos 60 e fez o combate ativo à ditadura militar. Foi preso, exilado político no México e Cuba, depois de ter sido trocado pelo embaixador americano Charles Elbrick. Nos anos 70, ele viveu clandestinamente no Brasil e na redemocratização ele voltou à vida política, foi uma vez deputado estadual e 3 vezes deputado federal, a última vez em 2002, e quando ele se licenciou para assumir o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, primeiro governo Lula. Apesar de uma vida de acusações e perseguições, Zé Dirceu continua sendo uma das maiores referências políticas brasileiras e tem uma visão estratégica do Brasil a partir de uma análise bastante acurada da realidade. Então, Zé, baseado nesse conceito, que não é nosso aqui, eu acho que é de muitos analistas políticos, eu queria te fazer a primeira provocação. Você, dentro de uma visão histórica, claro, guardando as limitações do não ter o distanciamento no tempo, mas você faz uma análise bastante importante da conjuntura baseada na correlação de forças. Como você define o momento atual do Brasil? É um momento de, ao mesmo tempo, definições, mas ao mesmo tempo de impasses. Definições porque mudou a conjuntura. Com a presença do Lula, com direitos políticos, o fato histórico mais importante é a suspeição do juiz que condenou o Lula pela Suprema Corte e a anulação dos processos da vara, que era a 13ª. E o início da exposição das vísceras, né, apodrecidas da Lava Jato, inclusive da ação ilegal e inconstitucional dos procuradores da Lava Jato. A presença do Lula muda a conjuntura política porque ele tem um partido político nacional, que é o maior do Brasil. Há uma crise profunda no PSDB, no DEM e no MDB. Há um fortalecimento da direita, seja o PRB, seja o PL, seja o PP, seja o PSD, com diferenças, com nuances que sustentam o governo Bolsonaro, apesar que o MDB, o DEM e o PSDB também sustentam a agenda econômica, mas não a política, vamos dizer assim, obscurantista, fundamentalista religiosa, autoritária do Bolsonaro. A presença do Lula acabou desaguando na presença das ruas, na volta das ruas. As manifestações do dia 29 de maio e de amanhã mostrarão que, fim da pandemia, haverá um grande movimento político e o Bolsonaro sabe disso, ele e os militares que o sustentam, o apoiam, porque o governo é um governo militar, e os discursos dele ultimamente têm se dirigido ao Exército, aos militares, acabou de fazer agora um discurso que eu assisti no Pará, é Deus, Pátria e Família, é culpa dos governadores, é a cloroquina, é a propriedade privada, é a defesa do agronegócio, do capital financeiro e do conservadorismo religioso. Né? No fundo, Malafaia estava ao lado dele. Ele vai apelar a Deus, né, para tentar vencer as eleições. Esse é um fato novo, que vai definir no cenário político para 22. Um fato, a indefinição, é até onde o Bolsonaro irá na busca de uma desestabilização do país e da inviabilização das eleições ou criar as condições para
a fraude, daí a campanha pelo voto impresso, que só vai servir para fraudar, porque o voto impresso vai abrir milhares de contestações judiciais, né, e colocar em dúvida, a não ser que haja uma diferença de 10, 15 milhões de votos. Então, acredito que esses são um pouco o quadro da conjuntura. Há uma mudança radical, porque o mundo está mudando também. Na vitória do Biden, o plano de reestruturação do capitalismo americano, que, no meu entender, dá início a um plano de reestruturação do capitalismo a nível mundial, como depois da Segunda Guerra Mundial, e o cenário da América do Sul, que mostra que esse modelo, essa política econômica que querem implantar no Brasil, faliu, né? Não só faliu, como produziu grandes movimentos populares, sociais, não é caos, anarquia, nada disso, simplesmente a participação popular, ao não encontrar respaldo e resposta nos governos, no institucional, foi para as ruas, né? Isso não vale no Equador, vale no Peru, na Colômbia, no Chile, na Bolívia, inclusive com a derrota de um golpe, uma vitória eleitoral, né, com maioria na Câmara e no Senado, além da eleição do presidente, na Argentina, com a vitória do Alberto Fernandes, no Paraguai, com grandes manifestações também. E o Brasil não ficará fora desse movimento de protestos populares contra uma política que, no fundo, é para retirar direitos sociais e políticos dos trabalhadores, né, e para ajustar o Brasil a um capitalismo que eu entendo neoliberal, que está fadado a ser superado por uma reforma do próprio capitalismo, como foi, aliás, depois da Guerra Mundial, foi no retrocesso da era Thatcher-Reagan, que deu essa hegemonia que está se esgotando. E no passado nós temos que lembrar que o capitalismo foi escravocrata e depois a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a pérfida Albion, capitaneou a luta contra a escravidão. E foi colonialista, aliás, 2 guerras mundiais por causa do colonialismo, por causa da divisão das colônias, por causa da disputa da hegemonia dentro do capitalismo mundial, né, na época das colônias, né? E depois, quando ele viu que a libertação nacional ia triunfar, como triunfou na Indochina, triunfou na Argélia, começou a triunfar na África, ele fez a descolonização. Então, não vacilará em se autorreformar. Acho que é uma mudança no mundo, uma mudança na América do Sul, e no Brasil uma mudança, porque o Bolsonaro não vencerá essa eleição no segundo turno. O país está contra ele, a maioria, e as pesquisas são muito claras. Não só as pesquisas presenciais do Vox Pop, da Datafolha, mas mesmo a pesquisa, não sei se é robô, internet ou telefônica, da XP, que é o caso, e vou concluir, que eu já falei demais, com a pesquisa da Oxfam, que é uma pesquisa extraordinária, que mostra o nível de consciência da maioria do povo brasileiro. E que quase não recebeu nenhuma repercussão na grande mídia. Porque ela quebra as heresias. Primeiro, o papel do Estado, do governo. Segundo, que a distribuição de renda, estou, evidentemente, fazendo uma síntese, usando outras expressões, leva ao crescimento, só a distribuição de renda. A maioria quer uma reforma tributária, mesmo de todos os impostos, a imensa maioria dos impostos sobre os ricos, a imensa maioria tem consciência do racismo, né, e da não igualdade, da desigualdade de gênero. A imensa maioria diz que a desigualdade é o principal problema do país, que precisa de Estado, saúde pública, educação pública, habitação subsidiada, porque no fundo é isso que estão dizendo. Se a pesquisa aprofunda sobre lazer, cultura, saneamento, vai encontrar a mesma resposta. Ou seja, o Bolsonaro, que eu tenho repetido, ele produziu consciência política no país nesses 2 anos e meio. Não é impunemente se faz o que o Bolsonaro tem feito sobre o meio ambiente, política externa, saúde, educação, universidade, ciência, cultura, né? O Guedes não se desmonta uma consciência política que se construiu em 100 anos, e a prova disso é que a votação do Ciro, do Boulos e do Haddad é igual à votação do Lula, do Brizola e do Covas, 44% de voto no primeiro turno. E que o Haddad tem 32 milhões de votos depois da Lava Jato, depois do golpe, depois da maior campanha, né, de descrédito, de criminalização, de incriminar
uma liderança e um partido que foi a Lava Jato. Foi o que construíram, usando a justiça contra nós. E 32 milhões de votos quer dizer que há um bloco social, há uma base social. Ou seja, que quem tem condições de pacificar, reunir o país, dar um rumo para o país que ele já deu, é o Lula. Até pela liderança internacional que está mais do que posta, né? Comprovada agora, depois que ele recebeu aquele habeas corpus e depois da anulação e da suspeição, né? O Lula é recebido, ouvido no mundo todo e pode, de novo, retomar a integração da América do Sul. E tem partido, base social, base parlamentar para suceder Bolsonaro e dar um rumo para o país. Então, eu vejo o cenário político assim, não subestimo Bolsonaro, até porque a nossa direita liberal não encontra rumo, está muito dividida. Programa até que ela tem, porque a Globo expressa um pouco o programa que eles gostariam que sucedesse o Bolsonaro, né? Um anti-bolsonarismo com continuismo dessa sandice de teto de gasto, regra de ouro, privatizações, né? Estado mínimo, porque no fundo é isso. Ainda que eles defendem a educação pública, o SUS, mas há uma outra oposição ao Bolsonaro para além das forças populares e de esquerda, que é expressa muito pela própria mídia monopolista comercial, né? Que seria expressada no passado, foi pelo PSDB capitaneando uma aliança de centro-direita, ou de direita, né? Que levou a 2 vitórias no primeiro turno e 4 vezes ter quase 40% de voto. Então não era uma força política inexpressiva, que o Bolsonaro partiu, deixou o Alckmin com 4,5% de voto. Esse eleitorado é um eleitorado em disputa, né? O Lula tem um grande poder de atração para além da esquerda, tem demonstrado isso nessas semanas, nas viagens, nas reuniões que faz, nos encontros que realiza, né? Nós não estamos em campanha, evidentemente que a prioridade do país é a pandemia, a vacinação vai avançar, acredito, até outubro, na primeira dose, aos 170 milhões de brasileiros, acredito que depois vai acelerar a segunda dose, até porque terminando a primeira, nós podemos passar para 1,5 milhão, 2 milhões de vacinas por dia para a segunda dose. Acredito que nós vamos entrar 22 já com o país vacinado. E eles estão apostando que o crescimento da economia leve a uma mudança do estado de espírito do eleitorado. Não acredito, porque na era Médici o país crescia. Em 74 o MDB derrotou a ditadura, derrotou a Arena, que nunca mais ganhou eleição. Só não elegeu o presidente no colégio eleitoral do MDB porque o pacote de abril mudou as regras e o colégio que elegia os governadores e o presidente. Senão, o MDB teria governado o Brasil a partir de 1999, não o Figueiredo. Sabemos disso. Depois nunca mais ganharam eleição por vias diretas, a Constituinte com as emendas populares, outro país, né? Eu não acredito que nós tenhamos mais 4 anos de Bolsonaro, felizmente. O que não quer dizer que devemos subestimá-lo, até porque a Embaixada Americana pisca, né, para ele e apoiou a Keiko Fujimori abertamente no Peru, abertamente. Não foi só o Vargas Llosa, esse grande, maravilhoso escritor, a vida é assim, né? Que eu adoro ele como escritor, mas que quase que o Fernando Henrique se iguala a ele quando anulou o voto, não votou no Bolsonaro. Ele defendeu abertamente o voto na Keiko Fujimori, para vocês verem que nós temos que também tomar nossos cuidados, né? Construir alianças mais amplas que a esquerda e, principalmente, apostar na mobilização popular. Sem mobilização popular, não haverá mudanças no Brasil. Zé, obrigado aí, seu esclarecimento foi bem amplo. Eu queria voltar, Zé, exatamente da sua fala aí, tá, para repassar alguns pontos. Inegavelmente, nós estamos vivendo uma grave crise sanitária no Brasil. Acho que o Brasil está numa destruição total. E exatamente você fala do governo Bolsonaro, mas eu diria que após o golpe de 2016, não dá para esconder, esquecer, a ação de Michel Temer e Henrique Meirelles.
né, que foi aprofundado por Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, o país vive uma situação agravada pela pandemia, com tudo que está acontecendo. Zé, o Bolsonaro, a todo tempo, ele vem sempre assinalando vocês estão esticando a corda demais. Todo tempo ele fala isso. Inclusive, um juiz hoje, né, o presidente do Tribunal Superior Militar, repetiu essa mesma ladainha de Bolsonaro. Estão o tempo inteiro ameaçando. O Marcos Coimbra, você citou ainda agora o Vox Populi, escreveu um artigo hoje dizendo que Bolsonaro tem duas chances: se conseguir barrar Lula ou cancelar as eleições. Você já colocou que no cenário internacional isso seria muito difícil, talvez não tivesse apoio. Gostaria de ouvi-lo, Zé, com relação a isso, porque o Marcos Coimbra, na sua experiência, né, de cientista político, de um grande analista eleitoral, diz que é praticamente impossível Bolsonaro vencer. Bolsonaro. Então, como você vê esse papel e o Lula como pacificador do país? Realmente, eu concordo que... Porque o Bolsonaro não tem oposição só por causa da política econômica, ou da situação social, ou da pandemia. Quando ele ataca a cultura, a universidade, corta investimentos de ciência e tecnologia, ele, na verdade, quando ele se expressa, né, no machismo, né, no racismo, ele vai acumulando oposição, vai ampliando a base. Cada mês, eu acho que ele amplia a base da oposição a ele, porque quando ele traz os militares para a política, porque é isso, ele diz que se trata, os militares não podem opinar sobre política, muito menos fazer. Isso é mundial, faz parte da democracia. Essa é uma questão que não tem discussão sobre isso. Eu não acredito que Bolsonaro possa vencer no segundo turno. Agora, ele vai tentar desestabilizar, porque ele está fazendo dois movimentos. Um é implantar o medo, o terror. Os caminhoneiros, com as motocicletas, com as ameaças, com os militares. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Militar não tem que falar nada sobre política, nada sobre o Brasil, ainda mais sendo militar, sendo tribunal militar. Porque os militares são julgados lá. Ou que ele quer que os militares sejam julgados em tribunais civis. Ele não tem que opinar sobre política, muito menos militares da ativa para o governo, e muito menos o Pazuello não ser advertido, no mínimo. Então, nós realmente estamos numa situação, tem uma zona cinzenta aí, muito grave. Certo? Por isso que houve uma aliança tão ampla no país contra o Bolsonaro. Eu tenho insistido. Os ex-ministros de Justiça, de Meio Ambiente, de Defesa, de Direitos Humanos, já fizeram manifestos comuns. O Lula se encontrou com o Fernando Henrique. Muitas medidas do Bolsonaro não passaram na Câmara. O Supremo tem colocado limites a ele, né, aos abusos, as tentativas dele de governar por decreto-lei, impor censura, escola sem partido, colocar fim à autonomia da universidade, fora questões ambientais, questões ligadas aos indígenas e outras questões. Mas há realmente talvez o próprio impeachment do Bolsonaro não tenha acontecido por isso, essa tutela militar, né? Essa espada de Damocles sobre o país, que é ameaça de uma intervenção militar ou de um golpe militar. O que eles chamam por esticar a corda? Quer dizer, teve as rachadinhas, o Laranjal, o assassinato da Marielle, a relação com as milícias, o cheque da própria primeira-dama. Quer dizer, é um governo que a própria família podia levar o presidente ao impeachment. Nem as investigações avançam, porque ele foi cooptando a Polícia Federal, a COAF, a Receita, o Ministério Público. Nem tem uma CPI que está dentro da lei e da Constituição. Então, na verdade, ou é um jogo de pressões para a oposição recuar, ou é mais grave, eles estão ameaçando o país com um golpe de Estado. O Bolsonaro, a Maria Cristina, no Valor Econômico, hoje sistematizou resumos, né, destacou frases do discurso do Bolsonaro, que evidentemente
é um apelo à intervenção militar. Então, por isso que uma aliança democrática, né, para impedir isso, para garantir o calendário eleitoral e as eleições, cada dia se torna mais necessário. Não sei até onde o Exército ou a Marinha ou a Aeronáutica vão sustentar um governo ilegal, inconstitucional no Brasil. Certo? É bastante improvável, não impossível. A nível internacional, não há espaço para isso. Não há espaço para isso. E achar que não vai ter reação na sociedade brasileira, não vai ter oposição, o que eles vão fazer? Eles vão fechar o país, reprimir o país, censurar a imprensa, fechar os poderes legislativo e judiciário, porque o judiciário não vai concordar com isso, nem o legislativo, a não ser que haja um apoio do judiciário e do legislativo, como houve no golpe da Dilma. Na verdade, o judiciário fechou os olhos, foi conivente com uma manobra parlamentar constitucional, as pedaladas, que hoje tudo isso está desmoralizado, como o mensalão está desmoralizado, entendeu? E a Lava Jato também. Quer dizer, falar em corrupção é quase uma... É que nem a história que o Jânio ia combater a corrupção e o Collor ia combater a corrupção, entendeu? Falar que não tem corrupção no governo, com o que está acontecendo com as emendas impositivas, com o orçamento secreto, com toda essa suspeição em torno da cloroquímica, da indústria farmacêutica, né? E todo esse histórico, né? Essa capivara familiar, né? Que o presidente tem. Então, é uma situação realmente preocupante, mas não vejo condições políticas para um golpe militar no Brasil. Mas vejo que a mobilização popular, a unidade das forças democráticas, pode sustentar o processo eleitoral até a vitória de quem for vencer e a posse de quem vencer. Zé, seguindo um pouco nesse seu raciocínio, a gente sabe que o Bolsonaro ele avança nesse clima que é relacionado ao que a pergunta anterior, mas que ele avança nessa cooptação, né, das milícias, das polícias militares, até das guardas municipais, né, dessas demonstrações de força. E esse que você colocou, o papel da incerteza para que lado as Forças Armadas vão pender nessa história do Brasil, porque a gente sabe que essa tutela militar no nosso país, ela também é histórica, né? Ela já se fez presente até em períodos democráticos. Você acha que existe uma divisão nas Forças Armadas hoje que poderiam pender mais para essa aliança democrática, para não permitir qualquer possibilidade de quebra da institucionalidade? Veja bem, há 1 ano e meio eu comecei a escrever sobre as Forças Armadas, alertando as esquerdas sobre os riscos que nós corríamos de desconsiderar o papel histórico das Forças Armadas e desconsiderar o que estava acontecendo depois da vitória do Bolsonaro e a confissão pública do Vilas Boas no livro Memória, os artigos que o Mourão tinha publicado no Estado de São Paulo 2 e as declarações reiteradas do Bolsonaro. É evidente que houve uma intervenção das Forças Armadas, voltou a ver a saída dos quartéis, vamos dizer assim. Isso é fruto que não houve, na verdade, uma democratização das Forças Armadas. Não houve, na verdade, nem a investigação, processo, julgamento dos crimes da ditadura, é o único país que não houve, desde a Grécia, Guatemala, Argentina, Chile, Uruguai, e eles não aceitam. Pelo contrário, eles querem revisar a história para dizer que não houve golpe militar, não houve ditadura militar. A educação nas escolas militares continua a mesma, isso é muito grave, porque é a Guerra Fria, é o inimigo interno, é o anticomunismo, né? É a deslegitimação da esquerda, do socialismo, é uma doutrinação de 34 anos, e eles não aceitam que as escolas militares
sejam como todas as escolas do país, pluralistas, laicas, né, democráticas, onde se ensina todas as correntes de pensamento, né, todas as visões, né, inclusive com relação à própria vida, à ciência, né? E o que é contraditório, porque as escolas militares são as melhores do país, como os hospitais militares, né, como os clubes militares. É contraditório porque os militares têm um status especial, ganharam agora na Previdência, ganharam 2 aumentos, 20 e tantos por cento, 40 e tantos por cento, entre o Temer e o Bolsonaro. E ganharam também verba de apresentação, ajuda de custo, gratificação por habilitação, se aposentam sem limite de idade, aposentadoria integral, que ninguém tem no Brasil. A metade se aposenta aos 50 anos, a metade é filho e neto de militar. Então, nós estamos com uma casta. E o problema é grave. É grave o que está acontecendo. Agora, o que acontece dentro das Forças Armadas? Né? Os antecedentes, o histórico, não é bom. Esse caso do Pazuello, que é mais recente, mais simbólico. Né? Na pior das hipóteses, os coronéis e os capitães se impuseram. Os quartéis se impuseram ao comando. Na melhor das hipóteses, o alto comando, para não ter outra crise institucional com o Bolsonaro, que eles iam ter que renunciar, não puniram o Pazuello. Ou a maioria do Estado-Maior está com o Bolsonaro e não punirá e sustentará o Bolsonaro. Sustentará até a eleição, se ele perder a eleição, aceitará o resultado. É uma disputa política, porque, na verdade, eles sustentaram o Bolsonaro para ser eleito, porque hoje os fatos provam que houve, sim, participação dos militares que adotaram, estimularam e apoiaram o Bolsonaro e abriram os quartéis para ele. Essa questão das PMs é gravíssima, a questão das guardas municipais e das milícias, porque ele está armando uma base social importante que ele tem, de centenas de milhares, né, de cidadãos. Não é só os clubes de tiro, os colecionadores, os caçadores ou as academias, né, de MMA. É muito mais grave que isso, porque essa política que ele adotou de liberar geral de armas tem consequências, né, na sociedade, porque não somos nós que estamos comprando armas, não são os sindicatos petistas, não são os petistas, não é MST, não são os cidadãos que estão comprando para se defender. Né? Que nós vimos agora, esse caso que está na mídia, no UOL, fazendeiro contrata 2 PMs e um sargento, eles montam uma emboscada para um suposto assalto que havia na fazenda, que foi delatado por um funcionário que foi recrutado, mas, na verdade, acabou se delatando em vez de apoiar o assalto, e eles simplesmente eliminam os 6 assaltantes. Né? Então, a justiça é pelas próprias mãos. Nós vamos criar no Brasil milícias, grupos paramilitares, como aconteceu na Colômbia. Né? Então, o país vai entrar em guerra civil. Quer dizer, ao contrário da estabilidade que se pretende, o que o Bolsonaro vai criar no país, já criou com o negacionismo criminoso na pandemia, o que ele vai criar no país é uma estabilidade. Eu não vejo como o capitalismo financeiro, bancário, as grandes corporações possam conviver com isso, entendeu? Porque o Brasil tem um problema seríssimo, que é a pobreza, a desigualdade, e a fome está aí. A metade da população não trabalha, não produz. Como é que pode um país rico como o Brasil, desenvolvido como o Brasil, o 5º em território, 6º em população, uma das 10 maiores economias do mundo, com soberania alimentar, energética e científica, com um dos maiores mercados internos do mundo, com uma da agroindústria mais moderna, apesar dos problemas, país com indústria pesada, indústria de base, com capacidade científica e tecnológica, viver esse drama da pobreza, da miséria, da desigualdade, cada vez concentra mais renda, porque a dívida interna concentra a renda, porque paga juros, quando o mundo inteiro não paga juros, e paga 500, 600 bilhões por ano. 10 anos é 6 trilhões. A estrutura tributária indireta, regressiva, concentra a renda, e os juros é um assalto diário à classe trabalhadora. O exemplo do CPMF é fantástico. Não queria CPMF, porque 0,38 sobre a, mas os bancos cobram 100 bilhões de tarifa por ano. Quer dizer, o cidadão deixa nos bancos 20, 30, 50 vezes mais que a CPMF, 100, 200 vezes mais que a CPMF. Né? E a CPMF era para a saúde.
e era para os estados e municípios. E ia sendo reduzida até 0,8, de 38 para 0,8. Acabaram por razões políticas, para sabotar o governo Lula. Foi o começo, né, da sinalização. O mensalão foi o primeiro, que o PSDB tinha optado por destabilizar o governo e por derrubar o governo. E acabaram conseguindo, em 16, derrubando a Dilma. Quando o Aécio não reconhece o resultado eleitoral e dá a partida para o impeachment. E apoia a Lava Jato, que levou à prisão o governador de Goiás, de Minas, do Paraná, do Mato Grosso, o filho do governador do Mato Grosso do Sul, em investigação do Mato Grosso, e em São Paulo, a investigação sobre o José Serra, o Aloysio Nunes e o Geraldo Alckmin. Não estou dizendo que apoio isso e que concordo com o que a Lava Jato fez, mas o fato é esse. E a Lava Jato acabou o dia que prendeu o Aécio Neves, Michel Temer e o André Esteves. Aí ela começou a acabar. A verdade é essa, nua e crua, porque a mídia mudou de comportamento, menos a Globo. Imediatamente, com relação à Lava Jato. E depois, os fatos, né, que, contra fatos não argumentos, mostraram a verdadeira face da Lava Jato, o objetivo dela, desde o mensalão, que é como fizeram com o Getúlio, com o Juscelino, com o Jango. A ditadura ia acabar com a corrupção. Né? Imagina, o Jânio e o Collor iam acabar com a corrupção, depois o Moro ia acabar com a corrupção, os procuradores, aqueles santos. Né? E hoje estamos vendo quem eles são, iam acabar com a corrupção.